Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara analisa uma proposta que, se aprovada, pode destinar recursos do Fundo Penitenciário Nacional para equipar melhor os batalhões de choque das polícias militares. O projeto foi aprovado recentemente pela Comissão de Segurança Pública da Câmara. E é sobre isso que a gente conversa agora com o deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, que é o autor da proposta. Olá, deputado. Olá, Juliano. Olá, amigos do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado. Deputado, explica pra gente a ideia dessa proposta. O que é esse fundo, de onde vem? Bom, esse fundo é um fundo já criado no passado, chamado FUNPEN, Fundo Nacional do Sistema Penitenciário. Ele é alimentado por uma série de recursos. Esse fundo chega a ter, durante o ano, 250, 300 milhões de reais nesse fundo, que tem quais são as suas aplicações. Construção de presídios, reformas, família de presidiários, reabilitação do preso. Tem lá uma série de possibilidades de projetos que são feitos e que são habilitados no Ministério da Justiça e que usa este recurso, né, para poder chegar. E o que a gente observa é que nos últimos anos, todo final de ano, dos 300 milhões, libera-se 8, 6, 10 e devolvem 290, como se não tivesse uma crise no sistema penitenciário. E são contingenciamentos que são feitos com o dinheiro do FUNPEN. É o Fundo Federal? É um fundo federal. Então é o governo federal que está segurando. Exatamente. Dentre as demandas que nós temos, a vontade política de liberar, nós poderíamos estar construindo os presídios, poderíamos estar fazendo muita coisa, mas a gente observa nos seus objetivos que nós não podemos fazer uso para a Polícia Militar, para as forças de segurança. A gente só pode fazer para a construção dos prédios ou para os presidiários. Então, a realidade desses chamados batalhões de choque ou forças de contingenciamento que atuam intra e extra, tanto na parte fechada como aberta, quando eventualmente elas são chamadas, a maioria dos estados está sem viatura, a maioria dessas forças está sem capacitação, não sabem como lidar. São situações que o choque entra e que normalmente saem muitas pessoas feridas, em que se você pudesse utilizar esse recurso para selecionar melhor o pessoal, fazer melhor uso da maneira como fazer essas contenções, já que você tem superlotações nesses presídios, para que não haja vítimas e que a força policial, quando precisar usar na rua, ela possa saber também trabalhar na rua, que eu coloquei que uma das possibilidades de uso desse FUNPEN poderia ser para alocar recursos para o batalhão de choque das polícias militares. Então, não exclui nenhuma daquelas outras previstas, ele só inclui. Ele acrescenta mais esta possibilidade, já que ali já tem a parte de educação, ali já tem a parte de família, ali já tem uma série de possibilidades que contempla o preso, a família do presidiário, o entorno do presídio, mas só não previa recurso para aqueles que trabalham efetivamente, que têm essa função dentro da sociedade, né, para se capacitar, para se equipar, fazer os equipamentos. Hoje você tem um número muito grande de armas não letais, né? Outro dia eu estava vendo o famoso spray de pimenta. Tem uma cena famosa, que foi até aqui na frente do Congresso Nacional, de a Polícia Militar apertando na face de uma pessoa o spray de uma maneira contínua. Quer dizer, aquilo dali até certo ponto é o não saber fazer o uso correto, né? Quando usar a chamada bomba de efeito moral, como usar a bomba de gás lacrimogênio, como entrar, como sair, como negociar antes de entrar, como se comportar, como ter o comando, quem é o comando. Se você vê em outros países, quando eles são utilizados, a gente vê um comportamento desta força que ela fica sendo muito à face da Polícia Militar, quando dentro desses grandes confrontos, a nossa ela existe, mas ela não tem condições. Quando ela chega, muitas vezes o resultado não é o resultado que a sociedade espera de uma força com essa missão tão difícil que é controlar essas situações extremas, tanto em locais fechados como abertos.
Como o senhor colocou, né, inclusive na justificativa, que é aquele batalhão que trata das manifestações, né? Também. O Brasil, entre outras coisas, o Brasil redescobriu manifestações nos últimos 4 anos, né, de 2013 para cá. E a gente teve essa impressão mesmo, né, vendo principalmente pela televisão, que alguns estados não estão preparados para lidar com, não vou citar quais, mas para citar com esse tipo de manifestação. Então, o senhor acha que treinamento é uma questão que pode resolver quanto a isso? Treinamento, equipamento. E como a democracia, o povo vai aprendendo que a presença das pessoas, dos aglomerados, as convocações de mídias sociais, muitas vezes elas são feitas à margem daquilo que se deveria fazer. Quer dizer, ninguém pergunta primeiro se pode. Nós estamos fazendo manifestações em vias públicas sem combinar com ninguém. De uma hora para outra aparecem 10 mil, 5 mil, 8 mil, 20 mil, 50 mil pessoas. E não tem organização, né? Dá um nó na cidade. Aí chamam a polícia chega sem o devido preparo de se fazer a negociação. A gente vê um enfrentamento, a rua vira um campo de batalha. A gente vê isso também quando existem rebeliões dentro de presídios. Eu ia falar isso. Casas de menores infratores que têm uma abordagem diferente de adultos. E cada estado, quando a gente vê isso ocorrer, que a imprensa livre, ela nos provoca, nós não somos pessoas que não são provocadas pelo que a gente vê muitas vezes o despreparo. A gente já teve, infelizmente, no nosso país, episódios horríveis, como foi o episódio de Carandiru, nos anos 80. Melhoramos muito de lá para cá? Melhoramos, mas estamos muito distante daquilo que a gente precisa ter em termos de organização. Eu não estou falando somente de grandes centros como São Paulo. Eu estou falando de Pedrinhas, eu estou falando de Maranhão, eu estou falando de Urso Branco, eu estou falando de Rondônia, eu estou falando de Mossoró, eu estou falando de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Eu estou falando de um país que tem um sistema carcerário completamente sucateado, com um contingente enorme de pessoas lá dentro, um potencial explosivo enorme, que é um desafio, talvez, para as polícias mais bem formadas do mundo, porque uma coisa é uma rebelião num presídio da Suíça, que tem 2 presos por cela. Outra coisa é você pegar uma bomba relógio, como são os presídios brasileiros, e soltá-los e chamar a força de contenção, que muitas vezes não tem nem a viatura para ir, não está preparado, não tem o pronto emprego. Esses pelotões, eles são pelotões que ficam à disposição do chamamento da sociedade e eles têm que treinar nas capitais, nos grandes centros. Às vezes tem que se deslocar. Né? Às vezes tem que se deslocar. E agora com os grandes eventos, a gente teve Copa do Mundo recentemente, se você lembrar antes da Copa, foi uma saia justíssima do Brasil, quer dizer, como conduzir aquilo. Sim. Depois nós viemos com a manifestação dos passes livres, nós viemos com aquelas manifestações de rua, depois agora a gente tem a Olimpíada, depois a gente passa por isso, a gente está com um país que está vivendo, está pulsando muito, a gente precisa ter a força de segurança bem treinada e bem equipada, até para a proteção de toda a sociedade que não quer ter as consequências do não investimento. Como esse fundo tem o recurso, mas não tem sido utilizado, e me alegaram que é por falta de projetos, me alegaram que é porque os projetos não são bons. Aí você vai na Força de Segurança e eles falam, não, é o governo que leva para o Tesouro para fazer superávit primário. Os dois lados estão falando? Sim. E como todos os estados da federação necessitam de capacitação desta força, vamos começar por essa força que tem a ver também com o sistema prisional. E vamos ver se bons projetos surgem, se a gente consegue diminuir os enfrentamentos, o uso de força, se a gente aposta nas negociações, se esses batalhões podem, quando for necessário, trabalhar com o mínimo de ofensa, de lesão física às pessoas e que a gente possa ter uma sociedade democrática, plural, mas sabendo todos que nós temos limite e que a nossa Polícia Militar está bem capacitada em todo o território nacional para poder proteger o cidadão. Se esperamos. Mas, deputado, o senhor acabou de dar a resposta para quem argumentar que existe um desvio de finalidade aí, né? Esse mesmo batalhão também é o que atua sempre que a gente vê essas rebeliões, e Pedrinhas é o caso mais comum, né? Mas o senhor falou que não só em São Paulo, mas aquelas CPIs que a gente teve aqui na Câmara mostraram que, na verdade, tem lugares muito piores, né? Tem lugares muito piores, tem lugares sem nenhum tipo de preparo.
Você tem situações em que é, de um lado, uma pessoa armada e do outro lado, uma pessoa não armada. E a arma que ele tem é uma arma letal. E você não sabe. Aí começa um enfrentamento num nível, uma espiral. Nós precisamos ter, pelo menos em cada unidade da federação, uma força que seja treinada, capacitada, que fale a mesma língua, que tenha um comando bem balizado para que a gente possa mediar esses conflitos e, quando esses conflitos passarem do limite, que ela possa atuar sabendo do tamanho da sua força, né, e o limite de utilização da sua força, para que depois a gente não tenha cenas lamentáveis, a gente não tenha perda de vidas, que a gente não tenha excessos, que muitas vezes acabam sendo cometidos porque nós, sociedade, colocamos essas pessoas lá, damos uma farda a elas e dizemos a elas em determinadas situações, agora você vai, entra lá dentro e resolve. E nós estamos num país que é PCC lá dentro, é crime organizado. O meu estado de 11 mil presidiários, Mato Grosso do Sul, 9 mil são por tráfico. Quer dizer, você vê o potencial explosivo. Outro dia em Ponta Porã, as pessoas o traficante foi assassinado com uma metralhadora .50, que é uma arma de exército brasileiro. Eles estão extremamente preparados. E as nossas forças estão extremamente despreparadas. Eu acho que, se o fundo puder e se os secretários estaduais de segurança pública avaliarem e fizerem bons projetos, eu acho que a gente passa a ter uma força um pouco melhor do que a gente tem visto aí. A Comissão de Segurança Pública aprovou, foi uma discussão muito boa, agora ela está passando para Finanças e Tributação, que é onde está a regulamentação do fundo, do FUNPEN, que é o Fundo Nacional do Sistema Penitenciário, que a gente acha que vai ser aprovado lá também. Ele tramita com prioridade, então a gente deve poder alocar esse recurso para as nossas polícias militares, espero que nessa legislatura. Deputado, boa sorte com o projeto e a gente espera que ele seja aprovado nas outras comissões também. Com certeza, eu espero que a sociedade se beneficie de ter uma força policial preparada, treinada, bem posicionada e ciente das suas possibilidades. Espero que a gente possa fazer bons projetos e bom uso do Fundo Nacional do Sistema Penitenciário. Obrigado pela presença, deputado. Que agradeço. A gente teve hoje a presença do deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, e eu sou Juliano Pires. Você pode conferir esta e outras edições do Palavra Aberta no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.